Então vamos lá, vamos fazer esse enxertinho usando o material dessa muda, que é um L5 da Flor Negra. Tá no feed do nosso Instagram, se você quiser dar uma olhada, tá? E eu vou enxertar nessa planta de cá. Então a primeira coisa é esterilizar a lâmina. Boa parte do sucesso de um enxerto está numa lâmina bem afiada e esterilizada, tá? Porque o corte precisa ser bem certinho, não pode ser ter desníveis nesse corte, porque ele tem que colar certinho o galho na planta, né? Se você tiver algum desnívelzinho, dificulta essa comunicação do galho com a planta. Tá? Então já fiz um corte aqui mais ou menos na altura que eu vou querer fazer o enxerto, mas como eu já deixei ele um tempinho aqui sem fazer o enxerto, você vê que ele escurece. Então eu vou, tá vendo? Tá meio escurecido. Eu vou fazer um corte seco aqui e um corte seco aqui. Devo fazer 2 enxertos, tá? Então primeiro vai ser aqui um corte bem fininho, só para tirar essa parte superior. Tá vendo? Vamos lá. E aqui, ó, eu quero pegar ele aqui mais ou menos. Vamos lá. Pronto. Corte certinho. Vou dar uma enxugada aqui. Uma enxugada aqui. E vou tentar colar ele aqui. Precisa ter uma superfíciezinha, né, de apoio, vai ter uma superfície certinho, quase do tamanho do galho, tá vendo? Maravilha. Se eu conseguir fazer esse enxerto aqui funcionar, você não vai nem perceber que é enxerto com o tempo, porque ele tá bem do tamanho. Então, você mantém ele aqui, ó, preso e passa cola ao redor. Desculpa, pessoal, eu botei aqui. Na verdade, eu devia estar fazendo aqui, para vocês enxergarem melhor no foco. Né? Tirei do lugar. Não é bom. Eu já tinha passado cola. Isso que aconteceu não é bom. Mas como eu precisava trazer aqui para o foco, e tô com uma mão só, né? Tomara que a cola não tenha passado para a parte inferior da planta. Pronto. Bom, qual é o risco disso aqui? Esse vacilozinho que eu dei. Tava aqui, eu quis trazer aqui para o foco para mostrar para vocês, e nisso escorregou um pouquinho o galho. Então no momento que escorregou, a cola que eu tinha passado na lateral pode ter passado para baixo. E você não pode passar a cola embaixo, obviamente, porque se você passar a cola no lugar que o galho toca na planta, eles não vai conseguir transmitir a seiva, né? A planta não vai conseguir transmitir a seiva para o galho, porque vai ter cola embaixo. Então isso não pode acontecer. Você não passa cola na superfície de interseção, né? Você passa a cola ao redor do galho. E na hora de mover, o galho se mexeu um pouquinho. E muito provavelmente entrou um pouquinho de cola por baixo. Espero que não. Esse é o risco maior aqui desse enxerto, tá? Ele já está coladinho, está grudado. E agora é esperar. Aqui você pode botar um saco, e eu costumo colocar um saquinho plástico para proteger um pouquinho o galho aqui, manter a umidade dentro, tá? E aqui eu vou fazer um outro enxerto. Vou aproveitar e vou fazer um enxerto de pressão, que é bom que vocês conhecem também. Vamos lá. Cuidado para não afetar o outro enxerto. Pronto, corte reto. Vou limpar logo a lâmina. Aqui eu vou fazer um corte no... deixando algumas gemas de brotação. Tá? Tem uma até que já pontou aqui, ó. Tomara que ela
brote. Agora só tem essa, as gemas estão um pouco separadas, eu gosto de deixar pelo menos duas. Acho que eu vou cortar um pouquinho maior, eu não costumo fazer esses cortes grandes assim para enxerto. Aqui eu vou acertar um pouquinho, tá vendo? Vou botar aqui fora, tá? Pronto. Pra ficar bem certinho, bem rente. Que aí quando você coloca aqui, ele fica bem grudadinho uma face na outra, né? Isso é bastante importante. Aqui na parte de cima, você pode botar canela em pó ou pode passar um fungicida. Eu tinha um fungicida separado aqui já. Eu vou passar um pouquinho dele. Tá? Esse fungicida que eu uso é o fungicida que está no kit Gotas Mágicas, que eu vendo aí no nosso site. Cuidado para não cair o galho. Eu vou passar um pouquinho só de fungicida aqui em cima, para dar uma protegida, tá? Cuidado. Então vamos lá. Eu uso um plástico, que é um plástico próprio para enxertia, mas você pode usar outro plástico, um plástico que seja maleável, mas não muito. Esse plástico filme de cozinha não é o ideal, porque ele é muito frágil. Tem que ser um plástico mais grosso, tá? Tem muito cuidado com outro enxerto aqui. Então a ideia é apertar. Ele tem que ficar bem certinho no meio. Apertar ele assim. Eita! O outro galho está dificultando o processo. Apertar ele assim. Estica. Enrola. Tá bem difícil fazer com outro galinho. E aqui dá um nó, só para manter a pressão, tá? Essa técnica é chamada de enxerto de pressão, por isso, porque a ideia é manter o cavaleiro, que é o galinho, pressionado no cavalo, que é a planta. E aí, a partir dessa pressão, ele consegue incorporar o enxerto à planta, tá? Aqui, depois de dar 2 nós, você corta o excesso e já foi. Tá? Então ele está bem pressionado, bem certinho no meio do galho. Esse aqui foi com cola. Então a gente vai ter um bom experimento aqui para ver o que é que acontece. Aí aqui a gente vai esperar umas 2 semanas, é quando ele começa a brotar. Nesse caso talvez menos, né? Porque a gente já tem aqui 2 brotinhos e aqui já estava começando a brotar numa gema. Então pode ser que aqui precise de um tempo menor. Eu mantenho esse enxerto na sombra, tá? No lugar iluminado, mas com sombra. O lugar que eu coloco aqui, bem aqui atrás de mim, o sol vem de lá, do lado de lá, e aí incide nele no final da tarde, bate um solzinho, tá? Mas muito de leve no final da tarde, por meia horinha. Eu gosto disso, porque dá um pouquinho de sol sem essa exposição direta. E aí quando começa a brotar, aí eu boto no sol o tempo todo, tá? Rega normalmente, mas sem molhar o enxerto, claro, regando só o substrato. E quando começa a brotar, aí dá para tirar o plástico e levar para o sol, tá? Eu aqui nesse galinho ainda vou botar um plástico. Voltei aqui para mostrar para vocês, ó. Esse é o plástico que eu falei, tá? Mas ele é grande para esse enxertinho, então eu vou cortar ele aqui na metade. Pronto. E aqui eu prendo com uma borrachinha dessas de dinheiro, tá? Pra fechar o galho aqui, ó, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês o desenrolar daqui a alguns dias, quando começar a brotar, tiver algum sinal de que o enxerto pegou, eu mostro para vocês, tá bom? Beleza.